a nossa situação gosta de piorar com um derrubo do governo, no sistema democrático está de rastos, né? Não tem um Guiné-Bissau que, no momento, e por estar isolado de todo o mundo, se contra e efetivado as sanções que não falaram dela, né? Qual que é a sobrevivência para Guiné-Bissau e para a economia de Guiné-Bissau? Ok, pensei por comentar um bocado, não sei na parte de fazer pergunta, comentar um bocado sobre a economia, mas foi interessante eu vi o nexo sobre não só a questão de CDAO, a Bolsa de Luz, mas é levantamento sobre a questão de economia, que apoia instituições, está a falar, a economia não cresceu 4,8%, que não teve crescimento em 2024, 2025 esperado entre 5,1%, bom, ainda confirmado, previsões ainda, porque dados reais que levantado. Para 2026 praticamente não continua na 5,2%. E o que é que apoia o crescimento econômico que até torna no processo de desenvolvimento econômico? Porque um assunto é crescimento econômico e outro é desenvolvimento econômico. O crescimento é apenas mudança de variância de dados, Variáveis. né, de dados macroeconômicos que um país ou um grupo de países, região, pode ter, né? E que é que muda de um ano para o outro. Agora, o que é que está a fazer sentido? O que é que a população está a sentir? E quanto que é desenvolvido de que ano? Quanto que é educação melhoria? Quanto que saúde melhoria? Infraestrutura e toda a questão sanitária, por exemplo, que ele levanta ali há pouco. Que é que está a fazer aquele estádio de que país? Se estado de que país que não funciona, a economia pode crescer 5, 10. E tem outro assunto que é importante também na economia de Guiné-Bissau. Porque nós não falando não crescer 5%, esse que pode ser do festa, tipo, e que pode ser do alegria. Para ver como nós estamos a crescer baixo de potencial. No potencial de crescimento ia acima de 8%, mas não continua a crescer baixo do potencial. Já não crescia 6%, 6,7% em 2015. Ou seja, anos na vai para frente, dados econômicos na para trás. Pobreza aumenta nos últimos tempos, mesmo que a economia não cresça 4%, porque não é economia. E depende de Guiné-Bissau é um país costeiro, não tem recursos marinhos, pesqueiros, não tem recursos de agricultura, castanha de caju, já que fala mesmo, e 80% na exportação, e é dados, quer ou não, e também excessivamente de lá, porque não tem uma economia muito pequena. E variação de dados de exportação até chega a 5%. E tem outra questão também que é serviços. Serviços internos, construção, venda de cimento, venda de combustíveis, serviços de telecomunicações. Soma desses tudo está de dados, de facto, dados e que tem uma invenção de dados. Que dados e que a mentira de como não está a crescer 4,8% em 2024 e 5,1% em 2025. Dados irreal. A questão é de como Estado tem dificuldade de transformar dados reais de economia para incluir população. Estado de Guiné-Bissau tem dificuldade porque você próprio, tudo hora, educação que não funciona, hospital, tudo hora um problema aqui, um problema ali, hospitais que tem médicos que tem médicos na formada, ainda em Portugal, para vir ter aí outros trabalhos, que cada deles, tudo quem que tem a oportunidade de sair na Guiné-Bissau como médico, enfermeiro, ainda sai e fica vazio. Aquilo que a pobreza aumenta. Se você o próprio últimos relatórios do Banco Mundial sobre Guiné-Bissau, ainda analisa, ainda mostra na mesma coisa como a economia cresce 5,1% e pobreza aumenta não. Pobreza, e era para esperar para a pobreza combatida ao longo do tempo. Guiné-Bissau, pobreza aumenta nos últimos 4 anos. E pobreza rural aumenta mais ainda. Pobreza no interior. E aumenta mais ainda. Então, essa aqui questão, gente se cata sentir crescimento, de facto. Porque crescimento e fica só para nós, economistas, não analisa dado, não olha como um bom. E, de facto, houve variação em 1,5 pontos percentuais relativamente ao ano passado. Para ver ano, por algum motivo, algo externo, não indica castanha de cajumás, não cobra melhor imposto. Aliás, é ano, eh, é crescimento de 4,8 em 2024 para 5,1 e 25 e 26. De facto, também
e tem que haver que reforma, que a mim olha como uma reforma muito bem feita, e simplesmente eu me reforma que eu faço de forma ilegal, ora quando muda em termos, e tem também questão de direito de impostos, e que também sobre direito, impostos, e que é só assunto de economistas, ora quando não muda imposto, ou seja, não tira mais de povo, e entre a questão do direito, que ela está fazendo só com o parlamento. Ué, então, o Capurilan só como economista não aumenta imposto num país. Ué, então, impostos aumentados, porque faz sido um IVA, na verdade, reorganizado. Mas que reorganização tem aumento? Se tem aumento ou diminuição, e tem que ser de base legal, tudo isso que procedimentos legais, que foi. Mas, ao menos, e tentar resolver uma questão que, a pedido das próprias instituições, vou tentar que o BS, porque tem um país que tem impostos não claros para empresas internas e tipo empresas, investidores internacionais, impostos que está claro, pessoas que têm menos menos, como é que eu posso falar? Incentivo de criar empresa na Guiné-Bissau. Porque a boca tem justiça tributária, se é por aumentar impostos, é por diminuir, a boca tem previsão de quanto que ganha, quanto que pode retirar no país, porque e tem questão de impostos que está claro. Então, que ela faz em 2024, 2025, a partir de janeiro, começa a cobrar IVA, que ela, e tem um impacto muito bom, assim, porque aumenta imposto de combustíveis, que em termos de impostos, não está cobra impostos um pouco menor do que países na sub-região em termos de combustível, e aumenta também impostos na telecomunicação, tudo imposto aumenta. Só que o Estado de Guiné-Bissau continua ineficaz, incapaz, esta também questão de capacidade, incapaz de fazer com que esses aumentos de impostos, porque aumentos de impostos, nunca houve aumento de impostos na Guiné-Bissau como nos últimos 5 anos. Nunca houve crescimento da dívida pública na Guiné-Bissau como nos últimos 5 anos. Para você ter ideia, desde que 73, desde que Guiné-Bissau tem o nome Guiné-Bissau, até 2019, no PIB era de 39% em termos de dívida, ou seja, a relação dívida-PIB, 39%. 2019, acumulado no DIB até 2019, 39%, ou seja, abaixo de 40%. De 2019 para 2024, 2025, 82% do PIB, mais do que dobra. Ou seja, não tem dívida, Elmer, de 1 trilhão e 660 bilhões de francos CFA. 1 trilhão e 660 bilhões de francos CFA. Não é uma economia de 2 trilhões. Então, praticamente, é necessário a população de Guiné-Bissau sentir como, olha, não endivida, não construir obras grandes, porque dívida é ruim. Dívida é tipo câncer. Tipo câncer, tipo colesterol. O colesterol só se sai e falou, tem colesterol. Ok. E cá, é ruim ou é bom? E tem dois tipos de colesterol. Ora, o Estado precisa de fazer uma dívida para ir organizar algo. Que lá, e colesterol bom, dívida bom. O Estado que pode fazer uma dívida para não continuar com déficit alto no setor público, para não continuar a depender 70% de estrangeiros. Dívida para investimento, não dívida para necessidades correntes. Sim, necessidades correntes. E necessidades correntes não organizadas. Não organizadas, necessidades correntes não organizadas. O por bater fazer dívida para necessidades correntes que tu organiza, o estipulou, se como daqui a 2, 3 anos, quando ter necessidade corrente, mas não ter necessidade de financiamento público para as dívidas. Questão de Guiné-Bissau, como nunca tem nenhum outro, e que tem previsão de não saber quanto funcionário, e está pagar só assim, periodicamente, mensalmente, manga de dinheiro também na evasão fiscal, e que tem uma organização para não saber, olha, não tem um déficit, que é que não está ganha, que é que não está gasta, que é que não está gasta mais tio de que é que não está ganha, ao dobro. Então, nunca tem como acabar aquele, e que tem uma organização na Guiné-Bissau, como um Mas Estado. Belarmino, Então,